muito bom dia, boa tarde e buenas noites, mentoria coletiva e quem mais assistir aí esse vídeo. Hoje a gente vai continuar a nossa revisão de ética, vamos relembrar as questões que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp dos alunos da mentoria coletiva. A mentoria coletiva é um produto que eles recebem todos os conteúdos pelo grupo do WhatsApp diariamente, tá? Ontem eu coloquei um quiz, né, de perguntas de sim ou não, pra gente continuar a nossa revisão. Essa nossa revisão é totalmente embasada nas atividades que vocês fizeram e nos simulados, tá bem? E aquele reputado, vamos direto ao ponto, tá? Aquele reputado como incapaz pode se inscrever nos quadros da OAB? Não, ele não pode se inscrever nos quadros da OAB. Quando a gente for começar a revisão aqui, a gente já vai ver o motivo, tá? Aquele que exerce atividade incompatível com a advocacia pode realizar sua inscrição nos quadros da OAB? Essa aqui é uma pegadinha gigante e alguns de vocês caíram, tá? Alguns não. Um só caiu. E é uma pegadinha que nas atividades e nos simulados, quase todos vocês caíram, tá? Não pode se inscrever. Eu, assim como o José, assim que eu olhei essa parte, sempre que eu olhava assim, essa questão, eu ficava, isso tá errado. Isso tá errado, mas tem artigo, a gente vai ver ali na revisão, que diz que não pode realizar a inscrição. Depois que você passar por essa atividade, você pode realizar a sua inscrição e aí requerer uma licença, se licenciar, né? Se você for realizar essa atividade incompatível por um determinado período, ou você pode depois cancelar se você for exercer ad eternum aí, por exemplo, pegou o cargo de juiz, algo assim, que aí você cancela a sua OAB. Mas essa aqui é uma pegadinha que muita gente cai, eu inclusive também caí. José, você não foi o único, eu também caí, tá? Teve bastante gente que não respondeu aqui, tá? Ó, aquele que praticou o crime infamante e realizou reabilitação judicial poderá se inscrever nos quadros da OAB? Sim, somente após a reabilitação. Se na questão não falar sobre a reabilitação, não vai poder, tá? Isso aqui também caiu como pegadinha em algumas... não lembro, acho que foi na atividade. Não lembro se foi na atividade ou foi no simulado. Mas teve uma pegadinha nesse sentido, tá? Somente realizando a reabilitação. Aquele que sofrer doença mental considerada curável poderá licenciar-se dos quadros da OAB? Sim. Correto, todo mundo acertou. Aquele que exercer em caráter temporário atividade incompatível com a advocacia poderá requerer seu licenciamento dos quadros da OAB? Sim, exatamente, aquilo que eu falei antes. Quadro temporário pode se licenciar, caso contrário pede o cancelamento, tá? Qualquer advogado poderá ter a sua OAB cancelada? Sim. Parece óbvio, né? Todo mundo acertou. Parece óbvio essa questão. É que o óbvio às vezes confunde. Vocês acreditam que teve gente no simulado, isso foi num simulado que a gente fez, que não lembro se foi aqui da mentoria ou se foi no curso, tá? Que várias pessoas erraram. É claro, a questão não vinha assim tão direta, né? Não vinha de uma forma tão direta, mas ela induzia a pessoa a achar que era tão óbvia a resposta que acabava errando. Então, por isso que é bom, às vezes, a gente fazer essas questõezinhas assim, de sim ou não, que é uma resposta óbvia, porque ajuda a gravar na mente da gente, tá? Então, sim, qualquer um que requerer pode ter sua OAB cancelada. O advogado que sofrer penalidade de exclusão poderá ter a sua OAB cancelada? Sim. Exclusão, ele será excluído dos quadros da OAB. É outra coisa que parece óbvio, mas acreditem, teve gente que ficou bastante na dúvida aqui, tanto é que teve gente que nem sequer respondeu. E eu sei que teve gente aqui que não respondeu por causa de dúvida, que eu conversei com o aluno sobre isso. Então, o óbvio precisa ser dito e a gente precisa conversar sobre o óbvio, tá? O falecido tem a sua OAB cancelada? Sim. Outra coisa que caiu como pegadinha, tá? Isso aqui é pra gravar. Tem a OAB cancelada. Aquele que passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia poderá ter a sua inscrição cancelada? Sim. Né, todo mundo acertou aqui, é exatamente. A pessoa vai, por exemplo, um cargo de magistrado, que é um cargo definitivo, né? Aí ela pode cancelar a sua inscrição. Quem se forma no exterior precisa passar por provas específicas de revalidação? Aqui ficou meio a meio, metade diz que sim, metade diz que não. Por quê? Porque tem gente que pensa que esse revalida, tipo, o de medicina se chama revalida, é bastante conhecido, é bastante falado. O de direito não é falado, mas sim tem uma prova específica, tá? Além do exame de ordem para se aprovar ali nos quadros da OAB, tem uma prova específica para quem se forma no exterior.
Eu fiz quase uma faculdade inteira de Direito em Portugal. E se eu que tivesse terminado minha faculdade de Direito lá para exercer aqui, eu teria que fazer essa prova. Por mais que o Brasil e Portugal tenham um acordo de reciprocidade, a matriz curricular de Portugal é muito menor. Tá, lá são 4 anos, lá não é bacharelado, se licenciatura são 4 anos. É menor na parte escrita, tá? Digamos assim, tem disciplinas que lá não tem, tipo antropologia jurídica, lá não tem, esse tipo de disciplina lá não tem. E tem, por exemplo, direito ambiental, lá não tem também, mas é porque entra dentro da parte de administrativo. Direito internacional, lá tem, e tem até mais, porque lá tem a parte de direito comunitário, que direito comunitário é a parte do direito europeu, né, ali como se fosse aqui o Brasil, que é um Estado federado. Olha o Pavarotti confirmando aí. O Brasil, que é um Estado federado, que tem vários estados, lá tem o direito comunitário, que é de cada país, eles se juntam. Tem deputados, né, nessa comunidade europeia, que são esse conjunto de países, tem os deputados europeus, tem isso tudo, a gente tem essa disciplina lá também. Peraí que eu vou fechar a porta por causa do galo. Gente, ele vem bem aqui na porta para falar comigo. Então tem isso. A parte de história de direito, do direito lá é muito mais extensa. Ou seja, lá tem poucas disciplinas pelo nome, digamos assim, mas dentro dessas disciplinas se estudam diversas outras coisas que aqui são quebradas em várias disciplinas diferentes. Então tem que fazer uma prova específica de validação aqui. E nem todos conseguem validar, dependendo de onde você estuda, nem sempre você vai conseguir validar. É bem complexo, tá? Mas o que a gente precisa saber para fins de exame de ordem? Que sim, que existe essa prova de reavaliação, tá? Revalidação, se chama. A inscrição do estágio deve ser realizada onde possui seu domicílio residencial. Aqui é pegadinha, tá? Porque não é o domicílio residencial. A inscrição do estagiário tem que ser feita onde ele estuda, onde está a faculdade dele, que não necessariamente é onde ele mora, tá? Por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem umas cidades bem próximas, né? Que é Palhoça e São José. Muita gente que mora nessas cidades estuda aqui, e o contrário também, porque lá também tem bastante universidade. Tem muita gente que mora aqui e estuda lá. Então, a inscrição nos quadros desse estagiário, nos quadros da OAB, vai ser feita lá, onde ele estuda, tá bem? Aqui era pegadinha, e cai muito essa pegadinha em prova, tá? Existe hierarquia entre os advogados, magistrados ou membros do Ministério Público? Não, todos vocês acertaram, realmente não tem. E isso é coisa que muita gente erra na hora da prova, tá? Aquela parte do óbvio precisa ser dito. Em caso de procedência parcial, o magistrado irá arbitrar os honorários de sucumbência recíproca, permitindo a compensação. Não é permitida a compensação, tá? Não é permitida a compensação porque os honorários, eles são considerados verbas alimentares. Então, por isso, não é permitida a compensação. Cada advogado tem que receber o seu. Aí depois eu coloquei ali uma videoaula de revisão de direito constitucional, mais uma atividade, os artigos quentes de administrativo, tá? Pra gente não parar. Agora vamos continuar aqui a nossa revisão, tá? A gente parou a gente estava vendo ali os princípios, hoje a gente vai continuar na exclusividade, tá? No artigo 28 do Código de Ética está previsto que é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outras atividades ou a indicação de vínculos. Vamos ler o artigo, tá? O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedando a divulgação em conjunto com outra atividade. Essa parte da exclusividade entra nisso aqui, ó, vedando a divulgação em conjunto com a outra atividade. Então é aquilo que eu falo para vocês, não é possível, por exemplo, você que já é corretor de imóveis, ou você que tem um pai, um parente que é corretor de imóveis, ou um amigo, sei lá, ou realmente trabalha numa imobiliária, junto com essa pessoa, no mesmo espaço, você atender a atividade da advocacia, dividir esse espaço com a pessoa, ou você oferecer os dois serviços juntos, tá? Ó, eu sou corretor de imóveis, mas também sou advogado, trabalho na área de direito imobiliário. Seria muito bom, né? Realmente ajudaria muito, mas como a advocacia tem esse viés de não mercantilização, algo bastante ultrapassado até, a gente não pode, para fins de exame de ordem, isso que a gente tem que guardar, tá? Não pode vincular. Então, se você quer abrir ali
um espaço, na mesma sala, junto com outra pessoa, com qualquer coisa que seja, ou você que tem duas profissões, não pode juntar as duas coisas, tá? Gente, o que aconteceu? Espera aí que eu perdi a parte que eu tava aqui. Ah, tá. A advocacia exige um ambiente próprio, exclusivo para o exercício da atividade, não podendo se comunicar com outras atividades empresariais e laborais. A exigência se apresenta como uma forma de evitar a divulgação conjunta. No entanto, aquele que praticar a conduta que viole os alicerces da exclusividade mencionada deverá ser apenado administrativamente com a sanção de censura que está lá no artigo 36, inciso 2 do Estatuto da OAB, e vamos ler o artigo completo, tá? A censura é aplicável nos casos de infrações definidas no inciso 1 a 29 do artigo 34, violação a preceito do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, tá, a gente se enquadra nesse 2 aqui, ó, violação a preceito do Código de Ética e Disciplina da OAB. Tô com a dicção meio ruim hoje, né? Inciso 3º, violação a preceito desta lei quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Se violou alguma coisa do estatuto, mas tem sanção mais grave que possa ser aplicada, será aplicada sempre a mais grave aqui, tá? No caso do estatuto da OAB, por causa desse inciso 3º, preste atenção nisso. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do escrito, quando presentes circunstância atenuante. Isso a gente vai ver no momento oportuno também, tá? Agora vamos falar aqui sobre a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. A inscrição exige o preenchimento de alguns requisitos legais que estão lá no artigo 8º do Estatuto, tá? Vamos ver aqui, depois a gente vai ler o artigo completo, que ele é bem extenso. Capacidade civil. A capacidade civil plena ela é adquirida ali nos 18 anos de idade, sendo que aquele reputado como incapaz não se tornará apto a se inscrever nos quadros dos advogados da OAB. Isso que caiu na nossa questão ali. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Aqui eles falam diploma ou certidão de graduação em Direito, mas quando você vai se inscrever, você tem que levar os dois, tá? O diploma e a certidão de graduação. Título de eleitor e quitação de serviço militar brasileiro. O título de eleitor e a quitação com o serviço militar para homens são essenciais para que possa se inscrever perante a OAB. Recentemente saiu que mulheres também podem se alistar, né? Mas como o alistamento feminino ele não é obrigatório, isso é algo que pode cair em pegadinha agora, como é um assunto que é um pouco mais recente, tá? Eles podem utilizar como pegadinha em prova, então prestem atenção, porque não é cobrado a quitação de serviço militar feminina, tá? Por mais que elas possam agora também participar, não é cobrado o título de eleitor de todos que são brasileiros, não confundam, tá? Título de eleitor é para todos os brasileiros, quitação militar somente para os homens. Aprovação no exame de ordem. A exigência do exame de ordem foi tida como constitucional pelo Pleno do STF para o exercício profissional. Neste ponto, ressalto que o examinando poderá realizar o exame no local do seu domicílio eleitoral ou onde tiver ocorrido a conclusão do curso jurídico, tá? Não exercer atividade incompatível com a advocacia. O exercício de atividades incompatíveis com a advocacia impedem a inscrição na OAB. Tá vendo? Se você naquele momento está praticando alguma atividade incompatível, você não vai conseguir se inscrever. Você tem que passar esse período que você está praticando essa atividade incompatível. O fato de você já ter passado no exame de ordem, mas aí vou perder meu exame, não vai perder. Eu, por exemplo, eu passei no exame de ordem e eu demorei a ir lá me inscrever na OAB. Não porque eu fazia alguma atividade incompatível, longe disso. Eu acho que eu tinha medo de me inscrever e aí falar que eu era advogada e não conseguir responder as questões que as pessoas falassem, ou aquela pressão de eu ter que ser, obviamente, bem sucedida por causa disso. Então não perde, tá? Idoneidade moral está intimamente ligada com a boa reputação daqueles que pretendem se inscrever. Agora a gente vai ler aqui, tá no capítulo 3 do Estatuto da OAB, tá? Fala lá da inscrição.
Aqui vamos ler o artigo completo. Ali eu tirei os principais pontos. Vai estar tudo aqui, a gente vai repetir, mas a repetição traz a perfeição e vamos ouvir esse conteúdo quantas vezes forem necessárias. Quem estiver aí sentadinho, estudando, acompanha pelo material escrito que todos vocês já receberam, tá? Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário 1. Capacidade civil. 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro, lembrando que a quitação é para homens. 4. Aprovação em exame de ordem. 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Vejo que tem um inciso somente para falar isso. 6. Idoneidade moral. 7. Prestar compromisso perante o conselho. Você vai lá e faz o juramento. É muito bonito, é uma sessão solene muito legal, que eu espero que vocês tenham essa alegria de participar. Espero não, eu sei que vão. E é muito emocionante, é uma coisa, não é tão pomposo quanto a formatura e tal, mas a minha foi muito bonita, foi muito legal. É realmente uma passagem, ali tu respira e tu, enquanto faz aquele juramento, tu entende que tu realmente faz parte daquilo e que tu é aquilo dali, que tudo já passou, que a pior parte já passou. E é muito bom, tá? Eu quero receber a fotinho de vocês lá fazendo esse juramento, tá? Me marquem aí enquanto estão estudando, enquanto estão dando esses passos rumo à aprovação, postem, deixem as pessoas saberem, que é para vocês receberem depois esses parabéns, que é muito bom. Parágrafo 1º. O exame de ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos e previstos nessa lei. Não é só o diploma que vai ser revalidado, tá? Vai ter uma provinha para isso. A idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. A prova de revalidação ali... Revalidação... Eu não sei se isso varia de estado para estado, eu sei que aqui tem, tá? Cancelamento e licenciamento. Vamos começar a ver a primeira parte disso aqui, tá? Porque é um assunto que deve ser muito bem estudado, porque cai bastante. A gente vai começar a ver hoje, a gente vai ver de novo na nossa próximo vídeo de revisão que eu vou mandar aqui para vocês, tá? Aqui as hipóteses de licenciamento. Aquele que, assim, requerer por motivo justificado, qualquer um pode ir lá e requerer o seu licenciamento da sua OAB. Eu agora tô parando de advogar, provavelmente, por exemplo, vou lá requerer o meu licenciamento, porque eu vou ficar só dando as minhas aulas, então não vou precisar da minha OAB para isso. Provavelmente eu vou lá requerer o meu licenciamento por algum período. Passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Por exemplo, se você pega um cargo, né, temporário de, sei lá, prefeito é cargo, coisas assim, que você vai ficar só por um período naquele cargo, e logo você volta a ser advogado. Aí você requer o seu licenciamento. Sofrer doença mental considerada curável, ou seja, em algum momento você vai melhorar e vai poder voltar a exercer a atividade. Hipótese de cancelamento da inscrição. Quando o profissional assim o requerer, qualquer um pode ir lá e requerer o cancelamento da sua inscrição, né? Sofrer penalidade de exclusão, falecer, passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Um exemplo que eu sempre uso é o do juiz. Perder qualquer um dos requisitos necessários para inscrição. Observe, por exemplo, foi constatado que o seu diploma de conclusão de curso, o seu certificado de conclusão de curso, ele não é válido, porque aquela instituição, afinal, não era credenciada, a não ser que você perdeu o seu diploma. Você perde também, você vai ter também a sua OAB cancelada, porque você perdeu um dos requisitos de inscrição. Você foi considerado incapaz, qualquer um dos requisitos ali de inscrição, tá? E quando o advogado for estrangeiro? O advogado estrangeiro possui vedação quanto ao exercício do procuratório judicial e a consultoria ou assessoria em direito brasileiro, tá? Ainda que esteja em parceria com advogado e sociedade de advogados nacionais.
Isso acontece com essas empresas que trabalham, por exemplo, com comércio exterior, esse tipo de coisa, que acaba tendo um advogado estrangeiro aqui no país para atender essa demanda. Só que aqui ele não vai poder praticamente advogar, tá? Ele não vai poder fazer nada, basicamente, tá? Por mais que ele esteja ali vinculado a um advogado brasileiro, porque tem países que tu consegue trabalhar vinculado a um advogado de lá, mas aqui não, tá? O exercício da atividade de consultoria depende de requerimento perante o Conselho Seccional correspondente ao local do exercício profissional. Nesse sentido, em havendo autorização, entre aspas, tá? Este perdurará por até 3 anos, sendo renovável a cada novo interregno de 3 anos. Então, ele vai ter que fazer esse pedido. Para ser bem sincero com vocês, dificilmente isso é acatado, tá? Mas caso caia, eu só trouxe essa informação assim, não costuma cair isso daqui. Tá? Eu não lembro de nenhuma questão que cai isso, eu trouxe isso justamente como uma coisa extra aqui para vocês, para conhecimento geral, digamos assim. Certo? Quando a graduação do advogado tiver ocorrido no exterior, nessa situação será necessário a revalidação do seu diploma por meio de prova específica. Aqui já está escrito. Vai ter essa prova específica que é a própria OAB, lá onde você está requisitando, vai fazer essa prova. Aqui em Florianópolis, você que fazem, é uma prova bem difícil, inclusive. Porque eu pensei em terminar minha faculdade em Portugal e vim pra cá, eu preferi fazer a faculdade de novo aqui. Estágio profissional. Os requisitos para estágio profissional estão no artigo 9º do Estatuto da OAB, tá? No 8º ali a gente tem o que precisa para se inscrever, né, nos quadros da OAB, e no artigo 9º fala ali do estagiário, tá? Para inscrição do estagiário é necessário preencher os requisitos mencionados no 1, 3, 5, 7 e 8 do artigo 8º, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Aqui é a parte importante, ó. O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, cada estágio só pode durar no máximo 2 anos, tá? Isso aí é uma coisa que pode cair em exame de ordem, que já caiu também. Estava estagiando há 3 anos. Isso não existe, tá? Todo estágio só pode durar no máximo 2 anos. Realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior pelos conselhos da OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina. A inscrição do estagiário é feita no conselho seccional em cujo território se localize seu curso jurídico. Essa é que é a pegadinha que vem em muita prova. É aqui que tem que focar, tá? A inscrição do estagiário é onde ele estuda, não é onde ele mora. Isso é pegadinha que cai bastante, é isso que tem que se atentar. O aluno do curso jurídico que exerce atividade incompatível com a advocacia pode frequentar estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. O estagiário, ele se inscreve na OAB e ele recebe uma carteirinha de estagiário, tá? Não é que o estagiário que se inscreve na OAB, ele vira advogado. Passando um tempo, ele vai virar advogado. Tem gente que acredita nisso, tem gente que acha que é isso. Não vocês, eu sei que vocês não, que são meus alunos, mas tem gente que pensa que é assim, tá? Então, cuidado com essa parte. O fato de ter a inscrição de estagiário... Eu já recebi o seguinte questionamento também. A pessoa tinha a sua inscrição de estagiário na OAB, a sua carteirinha lá de estagiário da OAB, que é igual a carteirinha do advogado, é bem parecida. Muda a cor, assim, umas coisas parecidas. A pessoa achava que, como ela já estava inscrita na OAB como estagiária, a partir do momento que ela passava no exame de ordem, automaticamente ela já estava inscrita como advogado. Isso não acontece, tá? É outra inscrição, você tem que ir lá entregar outros documentos, é outra coisa, tá? O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever na ordem. Em caso de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais declaradas pelo poder público, o estágio profissional poderá ser realizado em regime de teletrabalho ou de trabalho à distância em sistema remoto, ou não, por qualquer meio telemático, sem configurar vínculo de emprego, a adoção de qualquer uma dessas modalidades. Ali na pandemia passou-se a permitir o estágio à distância. Eu, para ser muito sincero, já tinha feito estágio à distância antes. Quando eu estagiei na AGU, na Advocacia Geral da União, eu era híbrido.
Eu ia alguns dias e os outros eu podia trabalhar em casa. Poderia fazer meu trabalho em casa. Ainda não tinha tido pandemia nem nada. Mas em 2022 foi incluído esse parágrafo aqui, tá? Falando que é permitido. Em caso de pandemia, outras situações excepcionais que impossibilitem. Na prática, todo mundo faz, tá? Na prática, todo mundo faz. Mas para fins de exame, gravem que é em caso de pandemia ou em casos de situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais. Se houver concessão pela parte contratante ou conveniada de equipamentos, sistemas e materiais ou reembolso de despesas de infraestrutura ou instalação, todos destinados a viabilizar a realização da atividade de estágio prevista no artigo 5º deste artigo. Essa informação deverá constar expressamente do convênio de estágio no termo do estágio. Tá? Quando a empresa ali, o contratante, vai emprestar um computador ou vai pagar pelo uso do teu, vai te ajudar na conta de luz, de internet, essas coisas, isso tem que estar tudo discriminado ali naquele contrato de estágio, que é esse convênio, né? O termo de estágio ou convênio que eles chamam. É só que tem que estar. Isso aí nunca caiu, pelo menos que eu me lembre. Princípio da independência e da não subordinação. Isso aqui a gente vai começar a ver e a gente não vai terminar, eu acho, tá? Tá lá no capítulo 2, os direitos do advogado. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Tá? Peguei só o caput aqui, que é o que nos interessa. Cabe ao advogado decidir se irá ficar ou retirar-se dos locais em que esteja atuando, desde tribunal, órgão da administração pública, órgão do poder legislativo, seja onde for, tá? E sem que haja qualquer interferência por parte dos agentes públicos, nem mesmo as autoridades policiais ou judiciais. É só isso. A gente até vai terminar hoje. É só isso essa parte, tá? Que tem que gravar que não tem hierarquia. A imunidade profissional aqui tem uma pegadinha, tá? Porque antes esse artigo foi revogado. Tá? Na parte de imunidade profissional, vocês lembram que no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, vinha escrito assim, não vem mais, tá? O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. O STF entendeu que isso aqui, ó, não vai adiante, tá? O STF entendeu que o direito de imunidade não abrange situações de desacato e tampouco calúnia, hipótese que o advogado deverá responder perante a OAB, assim como na esfera penal. Desta forma, exclui-se a imunidade profissional e implica a responsabilização às ofensas que forem tipificadas como calúnia ou ainda enquadrarem-se como desacato. Isso aqui é bem passível de pegadinha, tá? Porque esse artigo, esse parágrafo 2º aqui, ele caía. E ele já caiu várias vezes. E ele foi revogado, tá? Então, cuidado. A gente vai começar a ver aqui. Acho que é esse que a gente não termina de ver hoje. Deixa eu ver. Terminamos. Ó, a gente vai ver aqui, vamos dar uma passada aqui pelos deveres do advogado, que estão lá no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado. 1. Preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter e essencialidade e indispensabilidade. 2. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. 3. Velar por sua reputação pessoal e profissional. 4. Empenhar-se permanentemente em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. 5. Contribuir para o aprimoramento das instituições de direito e das leis. Publicado no Diário da Justiça. Seção 1, dia 6. Estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Vejam, é um dever do advogado não incentivar que a pessoa fique ingressando com ações constantemente, tá? Ele deve instigar que a pessoa tente uma conciliação primeiro, que tente resolver isso de uma forma extrajudicial. 7. Aconselhar o cliente a não ingressar
em aventura judicial, tu sabe que ele não vai ganhar, tu sabe que aquilo não merece prosperar, que não vai dar em nada. Então tu não deve encorajar isso só para ganhar dinheiro, tá? 8. Abster-se de utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. Patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia em que também atue. C. Vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso. D. Emprestar seu nome... D. Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. C. Entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem o assentamento desse. Essa parte é importante. Quando você está advogando, você não pode falar com a outra parte, se ela tem advogado, você não pode falar diretamente com ela. Você tem que falar com o advogado da outra parte, tá? Você não pode, por exemplo, caso de divórcio, você atende a mulher, você não pode ir lá conversar com o cara. Você tem que conversar com o advogado do cara, pode conversar com ele junto, mas o advogado tem que estar sabendo, tá? Senão não pode. Isso aí dá até sanção. 9. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos individuais, coletivos e difusos no âmbito da comunidade. Tá? Vamos ver. Ah, tá. Isso aqui é porque eu separei tudo aqui depois. Os honorários advocatícios. Essa é a parte que a gente não termina de ver hoje, que a gente vai começar. E a próxima revisão eu vou falar disso aqui de novo, tá? Honorários advocatícios é uma coisa bem importante, tá? Vocês já tem que estudar isso aqui pensando que vocês já estão estudando em como que vocês vão receber depois. Então, as regras acerca desses temas estão disciplinadas no Estatuto da Advocacia da OAB, no Regulamento Geral e do Estatuto e no Código de Ética e Disciplina, tá? Então, aqui também tem coisas do Regulamento Geral. Eu peguei aqui alguns detalhes que merecem destaque. A gente não termina hoje, tá? Ó. A. Nas causas em que for parte o empregador ou a pessoa por este representado, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Se você é o advogado contratado, né, CLT ali, você tem direito aos honorários sucumbenciais, tá? Não fica para a empresa. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida em acordo. Em hipótese de procedência parcial, o magistrado irá arbitrar os honorários de sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação de honorários, tá? Isso está lá no Código de Processo Civil, no artigo 85, parágrafo 14. Vamos ler. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. Ok, aí o que diz o parágrafo 14? Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Agora, o último que a gente vai ver hoje. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho que ele realizou são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Então, você morreu, infelizmente, o advogado ali morreu. Os herdeiros, o espólio dele poderá receber esses honorários sucumbenciais, eles não ficarão perdidos lá no tempo, tá? Hoje a gente vai continuar o nosso quiz no grupo de WhatsApp ali da mentoria coletiva, e depois eu vou trazer outro vídeo aqui respondendo esse quiz e também trazendo revisão desse conteúdo aqui para vocês, tá? Tenham um ótimo dia, não se esqueçam de dar um passo por dia rumo à aprovação.